Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos trabalhando uma série de mensagens sobre o livro de Eclesiastes. Então hoje nós iremos ministrar sobre o capítulo 5 do livro de Eclesiastes. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpra. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres, e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto do que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem, que mais proveito, pois tem os seus donos, do que os verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave, mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dono. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, o filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que vi: boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença em nosso meio. Te agradecemos pela tua santa e gloriosa palavra. Neste momento, ó Pai, queremos te suplicar, ó Deus, que as nossas mentes possam estar cativas no Senhor, que o teu Santo Espírito tenha livre acesso às nossas mentes e aos nossos corações, que o Senhor possa ministrar poderosamente as nossas vidas de forma particular. Derrama, ó Deus, a tua graça sobre nós. Encha-nos, ó Deus, do teu Santo Espírito. No doce e eterno nome de Jesus, manifesta o teu poder em nossas vidas, e que a tua palavra possa gerar em nós entendimento e discernimento, para que possamos fazer tão somente, ó Deus, aquilo que te apraz. No doce e eterno nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Queridos, quero que você medite comigo sobre o título dessa mensagem, e eu quero pegar como título da minha Bíblia na edição Almeida Revista e Atualizada: a loucura dos votos precipitados. A loucura dos votos precipitados. Como nós estamos fazendo uma sequência de estudos, nós falamos aqui em primeira mão sobre Eclesiastes capítulo 1, onde Salomão vai dizer que tudo é vaidade e correr atrás do vento. No capítulo 2, ele então fala que já experimentou de todas as coisas da vida, e a intenção aqui é que ele venha alcançar paz e alegria e gozo na sua vida. No capítulo 3,
ele afirma que tudo tem um tempo determinado. Tudo acontece no tempo e no propósito de Deus para todas as pessoas. No capítulo 4 ele fala que nós devemos trabalhar, mas de forma honesta, sem oprimirmos as pessoas, sem magoarmos ou simplesmente ferirmos aquelas pessoas que trabalham conosco. Ele frisa também na importância de andarem os dois juntos, unidos no mesmo propósito, confirmando assim que não é bom que ninguém esteja só, mas que nós possamos ter sempre alguém em nosso lado. E ele afirma também que a fama é passageira e nós devemos buscar tão somente o reino de Deus e a sua justiça, pois as demais coisas nos serão acrescentadas. E no capítulo 5 aqui, a primeira coisa que ele nos convida, ele diz o seguinte: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Queridos, a primeira coisa que Salomão está dizendo aqui, e ele pede a cada um de nós, é reverência ao entrar na casa de Deus. A palavra na versão, ela está realmente no original: guarda o teu pé. Guarda o teu pé, que significa que quando você entrar na casa de Deus, entre com reverência. Quando você entra na casa de Deus, significa que você deve estar apto a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender, e eu tenho certeza que os irmãos creem como eu, que Deus se faz presente aqui, amém? Você crê que Deus se faz presente? Você crê que Deus está em você? Agora, por que muitas vezes nós entramos na casa de Deus e nós começamos a conversar com um e com o outro? Por que às vezes nós entramos na casa de Deus e toda hora levantamos para tomar água? Por que toda hora que nós entramos na casa de Deus, parece que nós não reverenciamos o Deus que se faz presente na casa? Queridos, veio um pastor da Coreia há pouco tempo no Brasil, e eu anotei até o nome do pastor. É um nome meio complicado, mas é o pastor Seok Jan Yon, né? Eu vou falar aqui, você pesquisa depois no YouTube, pastor Seok Jan Yon, né? E aí perguntaram para ele o que ele achou das igrejas do Brasil, e ele veio pregar no Brasil. E você sabe qual foi a observação dele? Ele diz: olha, quando eu entrei na igreja eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado com o comportamento das pessoas no Brasil. As pessoas entram na casa de Deus e se esquecem que estão na presença de Deus, se esquecem de reverenciar o Deus da casa. As pessoas entram na casa de Deus e às vezes parece que estão indo para um clube. Elas muitas vezes se portam indecentemente, com as roupas indecentes, vêm para a casa de Deus de qualquer jeito, vêm para a casa de Deus para bater papo, vêm para a casa de Deus, e muitas vezes, se as pessoas tomassem em casa a quantidade de água que toma na igreja, ninguém teria problema renal. Ninguém teria. Já observou quando eu cheguei, e olha que eu vim de bicicleta hoje, e quando eu cheguei, que eu abri lá embaixo, foi uns 5 tomar água, desesperado, né? Entre crianças e jovens. Aí eu pergunto, será que não tem água dentro de casa? Por que às vezes você vem para a igreja e tem que trazer um lanche para a igreja? Por que às vezes você não consegue fazer com que seu filho fique em reverência dentro da casa de Deus? Ou será que você não é espelho para ele na casa de Deus? Porque se você entra na casa de Deus e fica andando para lá e para cá, você não vai ouvir a voz de Deus. Até porque, quando você estuda comunicação e expressão, como era chamada antigamente, alguém para poder ouvir, alguém precisava falar e precisava parar para ouvir. Aqui nós podemos perceber que Salomão está dizendo: ei, se você precisa ouvir a voz de Deus, mas não é ouvir a voz de Deus como entrar no ouvido e sair no outro. Significa que quando alguém está falando a mensagem, ou quando alguém está adorando ao Senhor, ou louvando ao Senhor, você tem que estar com seus ouvidos atentos àquilo que está sendo ministrado. Isso quer dizer que você precisa ouvir com atenção. E sabe, queridos, é a mesma coisa quando você está conversando com uma pessoa, sabia disso? Nós fazemos com Deus muitas vezes a mesma coisa que as pessoas fazem conosco. Não tem coisa pior do que você estar conversando com alguém e ele não está prestando atenção em nada do que você está falando. Não é? Essa pessoa, ela está sendo o quê? Quando você está conversando com ela e ela está, tudo que você fala está entrando no ouvido e sai no outro. Aí você pergunta o que eu falei disso. O que mesmo? Você estava falando o que mesmo? Sei não, né?
E ele está dizendo aqui, Salomão está frisando que existem muitas pessoas que vêm para a casa de Deus e não param para ouvir a voz de Deus, não têm atenção para ouvir a voz de Deus. E sabe o que esse coreano falou? Ele falou que lá na China, em um determinado lugar, num dos bairros mais pobres da China, muitas vezes o culto na igreja são 5 horas de culto. E nós estamos falando de igreja que não é igreja com 10 membros, 100 membros, 200 membros. É igreja que às vezes lá tem as megas igrejas com 50 mil membros. E ele diz, você não vê uma movimentação dentro da igreja. Você não vê ninguém levantando do seu lugar, saindo do seu lugar, indo para outro lugar. Você não vê ninguém querendo puxar papo com outro, conversar com outro. Por quê? Porque nós estamos na casa de Deus para reverenciar a Deus e não ao homem. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe até aqui, e a presença de Deus, ela é real e ela é constante. E se você entende que aonde você vai, Deus está dentro de você, você precisa reverenciar dentro da casa de Deus. E sabe qual é o grande problema, irmãos? Muitas vezes não são os visitantes, na sua maior parte das vezes. Aliás, eu diria que em 99% nunca são os visitantes. Na maior parte são os crentes velhos. Crente velho é um problema, tem hora. Eu estou falando isso para mim também, tá? Não é só para você não. Sabe por quê? Porque a gente acha que tem o direito de entrar e sair quando quiser. A gente acha que porque a gente já conhece o evangelho, pode entrar e sair, pode tomar água, pode voltar, pode conversar com um, saudar o outro. Na hora do culto aqui você tem que parar tudo e ficar atento àquilo que está sendo ministrado. Ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando vem uma autoridade e vem visitar uma cidade, quando vem um governador, um presidente, ou seja, até alguém do STF que você nem considera, mas todo mundo fica o quê? Pianinho lá, não é? Pianinho, reverenciando homens. Mas por que nós não reverenciamos a Deus? Hoje, infelizmente, nós podemos perceber que muitas vezes esses crentes vêm para a igreja e vêm como se estivesse vindo para o clube. Vêm contar papo, contar piada, falar da vida dos outros, observar a roupa dos outros, observar o sapato dos outros, observar a maquiagem da irmã, observar o brinco que está usando, o sapato que está calçando. E ele diz, olha, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. E ele diz outra coisa, não te precipites com a tua boca. Vigia aquilo que você vai falar. Para pensar nas palavras que estão saindo da sua boca. Se você lê o que diz o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 20, ele vai dizer, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se perante ele toda a terra. Como é que Deus vai falar se você não para? Como é que você vai escutar Deus se você não para ouvir Deus? Então entrou na casa de Deus e eduque os filhos, ensine os seus filhos a entrar com reverência na casa de Deus. Porque às vezes parece aquela bagunça dentro da casa de Deus, onde o povo não está nem aí, se esquece que Deus se faz presente na sua casa. Se esquece que aqui não é a casa de um qualquer, como a gente costuma dizer no popular, não é a casa de Maria Joana, é a casa de Deus. Você está na casa de Deus, e Salomão está dizendo, ei, reverência, reverencie. E aqui ele está tratando de duas coisas, basicamente no capítulo 5, ele está tratando de religião, e ele está tratando de dinheiro, de finanças. Você vai observar que o livro, basicamente nesse capítulo, ele vai se dividir nessas duas coisas, porque tem muitas pessoas que fazem sacrifícios de tolo, prometem aquilo que não podem cumprir, lançam palavras de qualquer jeito, e se esquecem que Deus está acima nos céus, no santo templo do Senhor, e ele diz, cale-se toda a terra para ouvir o Senhor teu Deus. É preciso observar a palavra do Senhor, e aqui ele está dizendo exatamente isso. Nós precisamos observar e reverenciarmos ao Deus Todo-Poderoso. Ele vai dizer, verso 3, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e o muito falar palavras nécias. Quanto mais você abre a boca, às vezes, quanto mais você fala, mais besteira tem se você falar. Quanto mais o homem trabalha, mais sonhos ele tem. E quanto mais você conversa, às vezes mais besteira você está propício a falar. Então por isso que Tiago diz, olha, é melhor ouvir do que falar. Por isso que nós temos 12 ouvidos e uma boca.
Isso quer dizer que eu preciso ouvir mais e falar menos. E tem pessoas não que querem falar mais do que ouvir. E ele está dizendo: guarda a tua boca. Guarda a tua boca. Se você não sabe aquilo que está se passando com alguém, não entre no meio para tentar dizer algo, aquilo, para que a pessoa possa se sensibilizar com alguma coisa. Porque às vezes a gente está falando de coisas que a gente não sabe. A gente está julgando pessoas sem a gente saber. A gente está falando de situações que não deveria falar. Mas aqui especificamente ele está tratando dentro da casa do Senhor, com as pessoas de Deus. Aí ele diz no verso 4: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes. Uma outra observação que ele está dizendo: olha, você não é impedido de fazer um voto. Ninguém é impedido de votar ao Senhor, de fazer uma promessa a Deus. Mas se você prometeu algo a Deus, cumpra. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 e 23, olha só o texto que diz: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se você faz um voto para Deus e não cumpre, você está em pecado. Essa é a realidade. Às vezes você prometeu a Deus alguma coisa, eu não sei o que você prometeu ao Senhor, mas se você não está fazendo o que prometeu, você está em pecado. Então pense 2 vezes antes de fazer um voto ao Senhor, porque a coisa é muito séria. Tem pessoas que brincam com Deus, até porque muitas vezes por conta da própria religião. Muitas pessoas são religiosas, mas não são crentes. Assim eram os fariseus. Eles tinham um hábito de vir para a igreja, um hábito de jejuar tantos dias, mas ainda assim não eram crentes. Não tinham conhecimento de Deus, não sabiam de fato quem era Deus. E olha como ele diz o texto: porém abstende-se de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Se você prometeu, mas depois se você se absteve de fazer, não haverá pecado. Mas se você fizer, cumpra o voto. E ele continua: o que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás. Porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Ninguém obriga ninguém a fazer um voto. Ninguém obriga. Às vezes Deus falou ao seu coração, você sente o desejo de fazer um voto, faça. Mas ninguém precisa saber. Tem coisas que ninguém precisa saber. Você faz se você quiser, mas você deve buscar a orientação do Senhor. Então é muito melhor você ter essa certeza. Antes, quando ele fala de sacrifícios de tolos, sabe, queridos, a Bíblia fala que no Velho Testamento muitas vezes a família, ela precisava ofertar a Deus alguma coisa, e a oferta tinha que ser queimada no altar. E a oferta, quando ela tinha que ser queimada ao altar, essa oferta ela tinha que ser totalmente queimada. Não podia sobrar nada dessa oferta quando era uma oferta, por exemplo, se remetendo ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então essa oferta ela tinha que ser toda queimada, porque aquela oferta então era para simbolizar o perdão dos pecados. Então essa oferta era levada até o sacerdote, ele queimava a oferta e queimava a oferta toda. Mas aquela oferta do voto, não. Ele queimava uma parte, a outra parte virava churrasco. O sacerdote tinha direito de comer. Então não era uma oferta para Deus especificamente, não. Muitas vezes nós fazemos sacrifício de tolo. Às vezes é alguma coisa do nosso coração, nós prometemos a Deus e Deus não pediu nada daquilo. Mas se você insistiu em fazer, faze-o. Não deixe de cumprir o voto que você prometeu diante do Senhor. Então se você votou a Deus, cumpra o seu voto diante do Senhor. Ele vai dizer no verso 5, melhor é que não votes do que vote e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Aí você vai dizer, não, foi inadvertência? Aí porque eu não sabia? É porque eu não tinha conhecimento? Não diga ao homem de Deus que era inadvertência sua, que era falta de conhecimento seu, que você não sabia o que você estava fazendo. Assuma o seu compromisso com o de Deus. Não permita que você seja condenado pelas palavras que saem da tua boca. Então você precisa ter certeza daquilo que você faz na casa do Senhor. E outra coisa que nos chama a atenção, ele faz questão de dizer: porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras a
a vaidade. Tu, porém, teme ao Senhor. É preciso temer a Deus sobre todas as coisas. E hoje muitas pessoas não temem mais a Deus, não tremem mais diante da presença de Deus, continuam pecando descaradamente diante do Senhor, e o Senhor está vendo tudo o que nós estamos fazendo aqui. Mas às vezes as pessoas continuam no seu erro, continuam na sua sã consciência, sabendo que estão em pecado, porque prometem, não cumprem, falam demais, porque não têm reverência na casa do Pai, e muitas vezes Deus olha para você e diz: e aí, o que está acontecendo? E aí você se faz de santo ou de santa na presença do Senhor. Depois ele nos chama a atenção para as finanças, e olha o que ele diz no verso 10: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância se farta, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Queridos, nós sabemos que aquelas pessoas que amam ao dinheiro, e ele chama a atenção para 3 coisas aqui. Primeiro, a pessoa que ama o dinheiro, o verso 10 é claro em dizer que essa pessoa nunca se satisfaz. A pessoa que ela é apegada ao dinheiro, ela nunca se satisfaz com aquilo que ela tem. Ela sempre quer ter mais e mais e mais e mais, ela não para. Por isso que o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E observe que além de tudo, no versículo 11, esse dinheiro ele cria um círculo de dependentes. Porque olha o que o verso 11 diz: onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os que veem com os seus olhos? E no versículo 12 ele afirma que essa essência, essa quantidade de dinheiro muitas vezes faz o quê? Tira o sono, tira a paz das pessoas, porque eles vivem em função do dinheiro. Agora eu acho muito interessante, se você puder, acompanhe comigo lá em 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo a epístola pastoral. E basicamente o apóstolo Paulo fala sobre 3 tipos de pessoa: aquelas que não têm dinheiro, aquelas que querem ter muito dinheiro e aquelas que têm dinheiro. Olha o que ele diz no versículo 6 e 7: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E ele diz no verso 7: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento que com que nos vestir estejamos contentes. Então ele está escrevendo isso para quem? Para quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, irmãos, contentamento, gratidão a Deus por ter o que comer e o que vestir. Nada trazemos para esse mundo, nós saímos do ventre materno nu e nu retornaremos. Eu acho interessante o pastor Jaime Kemp comentando esse texto. Ele faz questão de dizer: você nunca viu um cortejo e em seguida ao cortejo um caminhão de mudança? Já viu? Um cortejo, o cemitério e um caminhão de mudança atrás, dizendo: vamos levar isso aqui, porque talvez lá em cima ele vai precisar, ou lá para onde ele está indo, né? Já viu? Eu costumo dizer que caixão não tem gaveta, essa aí já é conhecida. Mas você imaginar um cortejo agora, seguindo o cortejo, um caminhão de mudança, para que se de repente o cara precisar lá em cima, já tem? Porque nós carregamos a mudança quando saímos de um lugar daqui para outro, mas ninguém carrega a mudança daqui para o céu. Ninguém carrega. Então ele está dizendo: é preciso ter contentamento, é preciso ter gratidão a Deus. Você tem o que comer e tem o que vestir, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, seja grato a Deus por tudo aquilo que você tem. É preciso agradecer. E é interessante porque no versículo seguinte ele diz para aqueles que querem ficar ricos, ou aqueles que querem ter muito dinheiro, ele diz o quê? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então o que ele está dizendo? Olha, aqueles que querem ficar ricos caem em ciladas, caem em ruína, caem em perdição. Irmãos, é só ler a Bíblia. O pecado de Acã, lá a guerra para Israel, Israel perdeu a guerra por conta do pecado de Acã. Qual foi o pecado de Acã? Cobiçar uma capa babilônica, 200 moedas de prata, se não me falha a memória, e mais uma coisinha lá.
Isso trouxe ruína para a família de Acã. Todos foram mortos, apedrejados, até mesmo os animais. E aí a gente caminha mais um pouquinho pela frente. O que aconteceu com Sansão? Com Sansão? Dalila traiu Sansão por algumas moedas de prata. O desejo de ter dinheiro. E o que aconteceu com Ananias e Safira? No capítulo 5, lá em Atos dos Apóstolos, morreram diante do profeta, do homem de Deus, diante do apóstolo Pedro, porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus, dizendo que tinham vendido uma propriedade por um valor, e queriam dar um valor menor para o homem de Deus. A questão não era o valor que eles estavam entregando, eles não precisavam entregar aquela oferta, mas a questão toda é que eles disseram: não, nós vendemos por um preço. Eles mentiram ao Espírito Santo de Deus, e na mesma hora que ele mentiu, ele caiu morto. Em seguida chegou uma mulher, e ele diz: olha, estão à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, e vão levar você também. E ela, caiu morta. O que aconteceu com Judas? Por causa de 30 moedas de prata, se enforcou depois de ter entregado o Messias. Então as pessoas que têm usura pelo dinheiro acabam caindo em ciladas, em armadilha de Satanás. Quantas vezes, quantas pessoas eu já vi casos que pessoas perderam dinheiro de uma propriedade, de uma casa, de um patrimônio, porque alguém diz assim: olha, se você me der esse dinheiro aí, investir tanto aí, no final de um mês você vai ter o dobro. O cara entrega tudo, toma, perdeu. Quantas empresas que entram no mercado de trabalho aí e dizem assim: olha, se você investir tanto. Eu conheço irmãos que passaram por isso, botaram 100 mil, 200 mil, e o que aconteceu? Perderam todo o dinheiro, porque a proposta era muito tentadora. E eu digo para você: se você quer ficar rico, toma cuidado. Todo mundo que chega com uma proposta para mim e diz assim: olha, nós vamos ficar ricos, nós vamos ganhar muito dinheiro de uma hora para outra, eu digo: ei, sai para lá com esse trem, porque não existe dinheiro fácil hoje. Se o dinheiro é fácil e tudo que vem fácil, vai fácil. Essa é a realidade. Muitas vezes o dinheiro bom é aquele dinheiro suado que você conquistou com o seu suor, com a sua dedicação, com a sua honestidade, com a sua integridade. Isso sim. Então ele está dizendo: olha, quem tem amor ao dinheiro, toma cuidado, quem quer ficar rico, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quem está dizendo é o apóstolo Paulo. Não quer dizer que o crente não pode ser rico, não é isso que ele está dizendo. Você pode ser rico, pode prosperar. A grande questão é quando a riqueza se torna nossa obsessão. É quando nós estamos obstinados pela riqueza. Olha o que Salomão diz em Provérbios capítulo 23, versículo 4 e 5. Olha que texto profundo. Provérbios 23, verso 4 e 5. Não te fadigues para seres ricos, não aplique nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos daquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Eu sei que todo mundo conhece um cara de gente que ficou rico de uma hora para outra, e aí daqui a pouco ficou o quê? Sem nada. A riqueza criou asas e foi embora. Em um momento o cara era respeitado, tinha tudo, daqui a pouco ele não tem mais nada. Então o que ele está dizendo aí? Olha, muitas vezes nós precisamos dispensar a falsa insegurança gerada pelas riquezas. E olha o conselho do apóstolo Paulo, aqueles que são ricos, e eu acho fantástico. Ele diz assim, olha, verso 17: exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então o que ele está dizendo? Olha, vocês que são ricos, não confiem na instabilidade das riquezas, mas pelo contrário, tenham mais prazer em dar, em compartilhar, em abençoar as outras pessoas, e invistam naquilo que é duradouro, naquilo que é eterno. Invista onde? No reino dos céus, aonde a traça nem a ferrugem consome, aonde o ladrão não mina nem rouba. Ele está dizendo que nós devemos investir ali, como está em Mateus capítulo 6, verso 19.
Nós precisamos investir nas coisas certas. Além de tudo, nós sabemos que as riquezas muitas vezes elas geram engano, como eu falei. Tem Marcos capítulo 4, verso 18 e 19. As riquezas muitas vezes, como está lá em Provérbios capítulo 11, versículo 28. Coloca aí para mim, Provérbios 11, 28. As riquezas, olha só o que ele disse. Provérbios 11, 28. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. É preciso confiar aonde? Em Deus. Não adianta confiar no dinheiro, não adianta confiar nas riquezas. De que servem as riquezas, se muitas vezes nós não podemos usufruir delas? Além de tudo, ele fala que muitas vezes aquele que é rico, aquele que ama o dinheiro, aquele que é avarento, além de tudo, a tendência do homem avarento é roubar até mesmo o próprio Deus, como está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 10. Olha o que o texto diz. Malaquias 3, verso 8 e 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Diz o Senhor dos exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então muitas vezes a ganância ao dinheiro, ela gera em nós esses sentimentos, e além de tudo, faz que muitas vezes nós venhamos esquecer de Deus. E eu acho muito interessante isso, e eu faço questão de ler com você também Deuteronômio capítulo 8, versículo 12 a 17. Olha o que diz esse texto. Deuteronômio 8, verso 12 ao 17 diz assim. Primeiro, o título está dizendo aí: exortação a ter em memória as bênçãos, os benefícios do Senhor. E olha o que ele diz no verso 12: para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Quantas pessoas que depois que têm algum patrimônio se esquecem de Deus, dizem: eu consegui isso porque eu sou inteligente, eu consegui isso porque eu tenho 2 empregos, eu consegui isso porque eu trabalho muito. Não digas que foi a tua força nem o teu braço, foi o Senhor que te deu. Nada temos nós que não seja dado pelo Senhor. Tudo foi Deus que nos deu, é Deus que tem abençoado a nossa vida. E Salomão está nos chamando a atenção para esse texto, e onde ele faz questão de dizer: olha, grave mal. E ele faz questão de frisar, voltando, verso 12, ele diz: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Muitas vezes é melhor você ter um pouco, apenas um pouco, do que ter muito, mas ter desavenças. Muitas vezes tem muito, mas quando senta na mesa é briga, quando senta na mesa é problema, não há alegria em partilhar as coisas. Então Salomão está dizendo: é melhor ter um pouco do que ter fartura, ter abundância de coisas, mas só problemas, só dificuldades. Um senta na ponta, o outro senta 3 quilômetros depois, um senta no início da mesa, o outro no final da mesa, para não ficar um perto do outro. Então é melhor você ter pouco, você dormir bem, do que ficar preocupado com os seus bens, com aquilo que vai ser da sua vida. E ele diz: olha, grave mal, vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano, e se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou
nada lhe fica na mão. Quantas pessoas herdam patrimônios absurdos? O cara gerou para seu próprio dano, e muitas vezes os filhos não ficam com nada, acabam com tudo. Pouco tempo depois não tinha nada. Às vezes o parente deixou 1 milhão, 2 milhões, 500 mil na conta, e daqui a pouco o filho gastou tudo, não tem mais nada. Então ele diz: olha, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidade e indignação. Eis o que vi, boa e bela coisa. Então aqui ele faz questão de dizer: o que é bom em todas as coisas? Qual deve ser o prazer do homem e aonde o homem deve focar a sua confiança? Ele faz questão de dizer: eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então nós precisamos entender que nós precisamos aprender a viver. Tem pessoas que não sabem viver, não sabem desfrutar daquilo que Deus tem lhe dado. Às vezes tem pessoas que o foco delas é trabalho, trabalho, trabalho. É como diz Salomão lá no capítulo 4, voltando só para frisar: muitas pessoas hoje não querem nem casar e nem ter filhos por conta dos gastos, por conta dos problemas, por conta do relacionamento. E aí o cara diz: não, eu casei com uma mulher, daqui a pouco ele larga e diz: essa eu não quero, porque está atrapalhando eu crescer na vida. E aí daqui a pouco ele casa com outra, e daqui no final ele já passou por 8 casamentos. E aí você pergunta: onde está o sentido da vida aí? Nenhum, porque ele não tem alegria, porque não tem prazer, porque ele não se regozija com nada. A vida é algo simples, segundo Salomão, mas nós complicamos ela. Nós complicamos as coisas porque nós queremos ter, queremos poder, queremos tantas coisas, mas esquecemos de viver o hoje, porque o amanhã não nos pertence. Nós precisamos viver cada dia o seu mal, e é isso que ele está frisando aqui. No verso 19 ele diz: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. A riqueza é um dom de Deus, os patrimônios são dom de Deus. Tem gente que não trabalha um texto que você trabalha e prosperou na vida, porque é um dom de Deus. Isso é mistério, às vezes Deus reservou para alguns, porque sabe que se desse a muitos, o coração deles se contaminaria pelo dinheiro. Nem todo mundo nasceu para prosperar, porque tem gente, e a filosofia já disse: se você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Quer conhecer alguém, dê poder a ele. Tem gente que não é nada, assumir um cargo, vou dar um exemplo aqui, na prefeitura, o cara já muda o comportamento. Ele quer pisar em todo mundo que está abaixo dele. Às vezes assumir o ministério na igreja da mesma forma, ele quer ser o santo dos santos, né? Ninguém toca nele, é intocável, né? É o santo dos santos, se tocar queima, né? Faz igual lá no Velho Testamento. Tem gente que é assim. E o grande problema disso é a religião. Muitas vezes o cara é religioso, mas ainda entendeu ainda que é ser crente. O que é olhar por outro, porque a religião vai criando etapa, né? Ó, você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, que daqui a pouco você está num grau de santidade lá. Não existe isso. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós devemos buscar essa essência em Deus. Então a riqueza é um dom de Deus. Eu já disse isso para mim, irmãos. Eu em 2006, eu entrei numa empresa e falei: quero mudar de vida. Acho que quem nunca sonhou em ter dinheiro, né? Quem já pensou assim: eu quero ficar rico, né? Tem alguém que já pensou assim? Não mente não, irmãos, Deus está vendo, né? Porque eu já pensei. Eu falei: poxa, eu queria ter dinheiro. Eu queria ter dinheiro para comer o que eu quisesse comer. Não é isso que a gente quer, ter dinheiro? Você quer dinheiro para poder passear sem reclamar do preço do combustível, não é? Você quer ter dinheiro para ir para um hotel bom sem reclamar da diária do hotel, não é? Todo mundo quer ter dinheiro para alguma coisa específica da sua vida, e não é errado querer ter dinheiro. Mas eu entrei no negócio e falei: vou ficar rico com esse negócio, né?
vou ganhar dinheiro. Menino, já viu como é que é. E aí eu entrei no negócio, trabalhando. Como é que eu descobri se a gente pode ficar rico ou não? A riqueza é dom de Deus. Você trabalha, se for da vontade de Deus, você prospera. Se não for, também não fique doido, como diz Provérbios 23, 4 e 5. Não fique desesperado, não se afadigue para ficar rico. Às vezes, quando você para um pouquinho a cabeça de trabalhar e tranquiliza a sua vida, você começa a fazer negócios que começam a dar certo. Mas quando você está num afã, no desespero de ganhar dinheiro, nada dá certo. Às vezes você precisa sentar e colocar a cabeça no lugar. Às vezes é um orçamento que você senta, que de repente é questão de centavos, onde você prospera. Você não ganha muito dinheiro em cima de uma coisa só, é centavos, sabia disso? Eu tenho um comérciozinho em Tabatã, e às vezes a minha negociação é por conta de 5 centavos. 5 centavos, parece que não é nada. Mas quando você joga 5 centavos vezes 40 mil quilômetros no mês, dá alguma coisa. Entende? 5 centavos. Então muitas vezes é uma briga, uma coisa que você faz e fala, não, eu vou fazer assim, vai dar certo. O que você faz? Trabalha com afinco, trabalha com zelo, trabalha com dedicação, mas lembrando aquilo que está em Eclesiastes 4, sem oprimir ninguém, não suba às custas de ninguém, não pise em ninguém em seu local de trabalho. E aí, se for da vontade de Deus, você vai prosperar, você vai crescer, você vai mudar de vida. E é isso que Salomão está dizendo aqui, a riqueza é dom de Deus, é um dom de Deus, Deus dá a quem quer. Deus não tem problema com dinheiro, Deus é rico, né? Nós não conseguimos calcular o que Deus tem, é impossível. Mas nós precisamos entender isso. E para finalizar, ele diz assim, olha, verso 20: porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Salomão está dizendo, olha, tema a Deus, reverencia a Deus, não te precipites quando entrares na casa de Deus, não te precipite com os teus lábios, não te precipites em fazer voto algum para o Senhor, não te precipites em querer ganhar dinheiro, mas aprenda a desfrutar daquilo que Deus tem colocado diante de você. Aprenda a se satisfazer em Deus. Sabe o que Deus vai te dar? Deus vai te dar alegria em seu coração. E é isso que ele está dizendo assim, ó, Deus lhe enche o coração de alegria. Tem tantas pessoas que são ricas e não tem alegria nenhuma. Você olha para a pessoa, só anda mal-humorada, só anda emburrada, parece que está passando fome. E às vezes você vê uma pessoa com tantas posses e ela reclamando de miséria. Tem gente assim na face da terra. Então o que Salomão está dizendo, ei, alegra-se no Senhor, coma, farta, viva a sua vida com prazer e com alegria, e deixa Deus conduzir a sua vida e os seus passos. Amém, irmãos? Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Se você tem alguma pergunta, se você quiser perguntar alguma coisa hoje, eu quero abrir esse parênteses aqui para que você possa fazer alguma pergunta. Tem alguém? Tem alguém que tem dúvida no que eu falei aqui? Eu queria saber um pouquinho mais. Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu? Amém, glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor.